Olá, meu nome é Patrícia Fonseca, sou transplantada de coração há 6 anos. Estou aqui do lado da Priscila. Meu nome é Priscila Pignolati, eu sou transplantada renal há quase 5 anos, de doador vivo, meu irmão. E, bom, depois de ter a nossa vida completamente transformada, por um transplante pela doação de órgãos, nós abraçamos a causa da doação de órgãos e lutamos hoje através do Sou Doador para que mais pessoas no nosso país se conscientizem da beleza e da importância da doação de órgãos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje na Nefroprime, ao lado do Dr. Braulio, e, assim, estou encantada de conhecer essa clínica de hemodiálise que abraçou a causa da doação de órgãos. E é um prazer estar aqui, Dr. Braulio. Prazer, Braulio Ludovico, sou médico nefrologista, transplantador. Apesar de participar de algumas clínicas de diálise no país, não só em São Paulo, como no estado de Goiás, eu acho muito importante a doação de órgãos do transplante renal e hoje eu participo de 2 grandes equipes de transplantes renais do país. Eu acho que o transplante renal, como o transplante de todos os outros órgãos no nosso país, é muito pouco falado, é muito pouco difundido e existe um tabu muito grande quando o assunto é doação de órgãos, é morte. Só que sempre a pessoa, os familiares, olham pelo lado trágico de estar perdendo um ente querido. Só que eles não olham para o outro lado, que ele pode estar salvando várias outras vidas. Então isso é muito pouco comentado, é muito pouco falado entre as famílias brasileiras e há uma pouca conscientização da população em relação à doação de órgãos. Perfeito. E não só da população, até mesmo da classe médica. Os representantes de UTIs, os clínicos em modo geral. Muito pouco se fala em protocolo de morte encefálica, muita pouca busca ativa em relação a potenciais doadores. Então isso é um assunto que é muito polêmico e que deveria ser mais falado e mais discutido no nosso país. Com certeza. E, assim, quantas vidas nós poderíamos salvar e transformar levando esse assunto para mais pessoas, né? Sim. E assim, o que trouxe esse olhar da Nefroprime de querer levantar essa bandeira da doação de órgãos? Na verdade, quando eu vim para São Paulo há 2 anos atrás, eu vim para mexer com o transplante renal. Hora alguma nós havíamos falado em montar um serviço de hemodiálise. E as coisas foram acontecendo, veio a pandemia, diminuiu-se muito o número de doação de órgãos. E não só em termos de doações de órgãos, como que o mundo inteiro voltou-se para a pandemia. Sim. E todas as outras coisas foram ficando de lado. E com isso foram aumentando o número de casos de pacientes renais, pacientes em emergências, em UTIs, em pronto-socorros. A demanda de pacientes renais crônicos no país necessitando de diálise aumentou, em São Paulo também aumentou. E quando surgiu a ideia de montar uma clínica, quando nós pensamos em montar essa clínica, nós pensamos uma coisa muito maior do que uma clínica de diálise. Nós pensamos em fazer um serviço de nefrologia completo e abraçando também a causa do transplante. Então aqui nós temos o foco tanto para aquele paciente renal crônico que infelizmente não tem condições de ser transplantado por alguma comorbidade, por idade, por algum outro fator, como aquele paciente jovem também, para tentar prepará-lo o mais rápido possível e listá-lo numa fila de transplante. Quando a gente fala em listá-lo em filas de transplante, a gente sabe que tem estados que tem umas filas maiores, com tempo mais lento para o paciente sair dessas filas, e outros estados que a doação é muito mais, como que eu vou dizer, não que seja uma doação mais rápida, mas existe uma fila muito menor para a população doadora daquela região. Então são estados que transplantam com uma velocidade muito mais rápida. Sim. Nós temos hoje Santa Catarina, que o transplante é de forma rápida. Fortaleza, o transplante também é de forma um pouco mais rápida. Até por aquela questão da prioridade, da fila ser nacional com a prioridade estadual. Então esses estados que têm uma maior conscientização da doação de órgãos acabam tendo uma maior oferta interna estadual. Exatamente. E aí aloca com mais facilidade. Exatamente. Goiás também é um estado que tem uma fila que
relativamente ela se roda com um tempo mais rápido. Então, toda vez que a gente está conversando sobre transplante com os pacientes, a gente fala na possibilidade de transplantar também até mesmo fora do estado de São Paulo. Tá. Dá a possibilidade, porque todo cidadão brasileiro ele tem direito a estar inscrito em uma fila do país. Não me importa se é do estado dele de origem ou não, ele pode migrar de uma fila para outra. E eu acho isso tão importante, vocês levarem ao paciente esse conhecimento, ou seja, todas as regras do jogo, porque às vezes a gente tem a sensação de que os pacientes estão na fila de espera, eles às vezes nem sabem exatamente, entendeu, quais são todas as regras que regem o sistema. Então levar com transparência, com clareza, todas as opções de tratamento que aquele paciente tem é muito importante, né? E como você estava dizendo, né, a doação de órgãos, o quanto é importante levar para todos os estados, levar para todos os locais. Nós, inclusive, no Sou Doador, né, nós estamos na linha de frente da luta por um projeto de lei, Dr. Braulio, até acho que você já conhece, que é a Lei Tatiane. Para colocar o tema da doação de órgãos nas escolas, nas faculdades, para que, justamente como você falou, esses profissionais de saúde que às vezes ainda não estão sensibilizados, poxa, da importância de ter esse olhar para a doação de órgãos, ou seja, às vezes aquele paciente que já não há mais o que fazer por ele, mas saber a importância de oportunizar para a família o direito dela ajudar outras famílias a sobreviverem, né? Sim, tem esse assunto, eu acho que ele tem que ser um pouco mais difundido mesmo. Tanto no meio médico como no meio acadêmico, entre as religiões, que existem alguns tabus também de algumas religiões, isso realmente deve ser mais difundido. Fala um pouquinho mais da Lei Tatiane pra gente. Claro, a Lei Tatiane, ela nasceu, na verdade, de uma indignação. A gente sabe que hoje a gente tem no Brasil 45 mil pessoas na fila de espera, e que infelizmente nem todas conseguem a sua segunda chance, né? Nem todas conseguem o sim, né, da doação de órgãos. A Tatiane foi uma menina de 32 anos, ela aguardou 2 anos por um transplante de coração. E nesses 2 anos, doutor, ela recebeu 5.493 nãos, né? Ou seja, de possíveis doações que poderiam ter acontecido no período que ela aguardou, mas que por falta de informação, de conscientização, por não entender que o sim poderia salvar outras vidas, essas famílias disseram não e a chance dela não chegou. E ela foi uma pessoa que lutou muito e que queria muito viver, era uma jovem assim, cheia de energia, queria muito viver. E então, assim, essa indignação de ver tantas pessoas que querem a sua chance de vida e que poderiam ter, né? Porque o que eu falo, nós não só podemos salvar essas pessoas na fila de espera, nós devemos, porque existe saída para elas. É uma pura questão de conscientização e de informação. Não é que a medicina ainda não descobriu a cura de algo, não, nós temos o tratamento, nós temos a saída. Então a Lei Tatiane surgiu para tentar resolver esse gargalo, essa falta de informação, porque hoje, onde uma pessoa aprende sobre doação de órgãos? No momento da partida, de se despedir de um ente querido, não é o melhor momento para uma família aprender o que é a doação de órgãos. Ela tem que ter sido sensibilizada antes, em vida, para poder avisar em vida a sua família. Mãe, pai, tio, irmão, primo, eu sou doador de órgãos com muito orgulho. Então, nós acreditamos que o melhor local para falar sobre isso é dentro das escolas, né? É dentro das universidades de todo o país. Inclusive a Priscila, que está aqui conosco, ela é escritora, ela escreveu um livro infantil, que foi a Adorável Dora. Quer contar um pouquinho da Dora, Pri? Sim, a Adorável Dora nasceu na mesma época que a Lei Tatiane estava nascendo. Eu falo que elas estão de mãos dadas, né? E na época que eu estava escrevendo um livro com um amigo meu, que é transplantado de medula, Marcelo, e a gente estava escrevendo um livro justamente para focar no universo da doação para criança, um livro infanto-juvenil, a partir de 7 anos de idade. Porque justamente a gente acredita que é a partir daí
que a criança começa a formar a questão da cultura doadora, de olhar para o outro, de ter o sentimento da empatia, de conseguir se ver no outro, né? E aí na mesma época que a gente estava escrevendo, a Paty me ligou e falou assim, olha, tá nascendo a Leita Tiane, e eu acho que tem tudo a ver com o que você está fazendo, e realmente tem tudo a ver, casa muito bem as coisas, né? 2 projetos que nasceram separados, mas que convergiam no mesmo ponto, né? Porque a gente realmente acredita que preparando a criança, sem contar que assim, não só preparando a criança indiretamente a gente chega nos pais, porque a criança quando lê o livro, ela leva para o pai, ela leva para questionar o pai, ela leva para saber do que é aquele assunto, e querendo ou não, aquela família acaba falando sobre aquele assunto, né? Então a gente toca aquilo de uma certa forma, a gente escreveu para a criança, mas acabou chegando nos pais também, né? E a gente está vendo muita escola, muito professor se tocando pelo tema e levando para a sala de aula, mesmo ainda não sendo ou seja, antes mesmo da Lei Tatiane ser aprovada, nós já temos escolas em todo o Brasil aplicando a Lei Tatiane, ou seja, isso já mostra o quanto nós estamos preparados, né, quanto sociedade, enquanto para levar o tema, né, para dentro das escolas e universidades. E nós falamos até um pouco antes desse bate-papo aqui, que o Brasil é um país continental. Sim. E infelizmente as regras, elas não são as mesmas em todos os municípios e todos os estados, que existe também adequação de acordo com as nossas legislações. Sim. Então, assim, uma vez tendo uma lei federal, uma vez tendo uma lei que é uma coisa que abrange todo o país, talvez não ficaria uma comunicação mais fácil, né? Com certeza. Eu acho que esse é o caminho, é o que a gente acredita, né? Porque é uma coisa que a gente já fala sempre, né? A gente faz um trabalho de formiguinha. Né? Eu pessoalmente faço trabalho de formiguinha, a Paty pessoalmente faz trabalho de formiguinha, e juntos a gente une as forças no soldador para fazer um trabalho maior. Formiguinhas unidas são poderosas. Mas a gente pensa que a Lei Tatiane, ela pode fazer um trabalho muito maior do que de uma formiguinha. Sim. Então, assim, é isso que a gente procura até fazer. Nas próprias faculdades de medicina, esse assunto não é abordado. Não é. E assim, o quanto seria importante, eu já tive a oportunidade de estar em universidades de medicina, né, de faculdades da área da saúde, seja medicina, seja enfermagem, para falar sobre o tema, e o quão importante seria sensibilizar esses médicos para eles entenderem que quando acaba, né, o ciclo de vida daquele paciente, não acabou exatamente, porque ele é, na verdade, uma oportunidade, uma chance para salvar o paciente de outros médicos, né, de outros colegas. Então, eu acho que esse olhar, a medicina ainda tem a absorver e inserir nos seus cursos, né? Hoje se fala muito mais em palhação, sim, verdade, do que em potencial doadores. Verdade. Infelizmente é uma realidade. Não que não deveria falar em palhação, tem que ser falado também. Sim. Mas eu acho que deveria falar mais realmente em potenciais doadores. Sim. E é engraçado porque quando a gente pode dar o depoimento para estudantes universitários, curso de enfermagem, medicina, quando eles veem uma pessoa transplantada passando uma mensagem sobre doação de órgãos, quando a gente vai falar com esse público, os estudantes de medicina, de enfermagem, eles começam a abrir uma visão para uma coisa que às vezes eles nunca nem pensaram a respeito, né? E eu acho que é uma porta que se abre, um horizonte que se abre, que é muito positivo, né? Que aí a gente busca esse horizonte que se abra desde a criança futuramente, né, para até o adulto, até o profissional, hoje, né? inclusive. Exatamente. Que é quando ele vê, na verdade, o produto final, né, da doação de órgãos. É isso que eu falo muito, a gente fala para mim muito no Sou Doador, doutor. Nós precisamos dar a cara do transplantado, né, mostrar, porque às vezes a gente fica muito no abstrato. Ou seja, a doação de órgãos, salve vidas. Mas que vida? Vida de quem, né? O que é vida? Então, não, vida da Priscila, vida da Patrícia, do Manuel, do Pedro, podia ser meu irmão, que podia ser meu pai, que podia ser meu filho. Então, ganha uma concretude maior quando a gente dá o rosto, né, das pessoas que estão sendo salvas. Sim. Quando você perguntou mais cedo por que a Nefroprime, por que nós abraçamos essa causa, porque nós aqui, nefrologistas, nós sabemos que a melhor modalidade de terapia renal substitutiva para o renal crônico é o transplante renal. Ele vai ter uma qualidade de vida muito maior. Perfeito. E a gente sabe também que quanto mais precoce se transplanta o paciente, menores serão as comorbidades adquiridas pela doença renal crônica ao longo da vida dele.
Então nós temos uma preocupação muito grande em assim, evitar transfusões de sangue, usar eritropoetina de forma maciça mesmo, quando há necessidade de não transfusão. Estar atento se aquele paciente já foi inscrito na fila ou não, se ele não foi, o porquê, e tentar descobrir o porquê e trabalhar o porquê. Nós temos uma paciente aqui que ela veio de um outro serviço, que ela estava há 4 anos ou 5 anos em diálise, e há 4 anos acreditando que estava numa fila, e de fato ela não estava numa fila. Fizeram a inscrição dela, não encaminharam o soro dela, e ela foi removida da fila depois de 365 dias por falta de soro. E o primeiro dia que ela veio aqui no nosso serviço, ela me pergunta, em vez de estar dialisando, por que você não está transplantada se você já é jovem, já deveria estar fora da fila? Daí ela falou que não, que ela tinha um pouco de medo, que já tinha passado pela cabeça dela e que ela entrou na fila, mas não queria ser chamada. E na verdade ela não estava na fila, ela estava removida, e a hora que nós conversamos um pouquinho mais sobre transplante, trouxemos a família dela para perto da gente, explicamos um pouquinho mais sobre doação, conversamos com a mãe e tudo mais, só está esperando acabar um pouco mais esse surto, essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, e ela vai para um transplante doador vivo. Que maravilha! E vai sair da diálise. Então assim, a gente acredita que o transplante renal é a melhor modalidade de terapia renal substitutiva. Uma vez que esse paciente tiver condições, nós queremos transplantá-lo ou doador vivo ou doador cadáver o mais rápido possível. Perfeito. E esse cenário que você trouxe, né, doutor, não é incomum, né, no Brasil. Então, o quanto é importante que todas as pessoas tenham acesso e transparência sobre as regras do jogo. Então, é muito legal de ver uma clínica de hemodiálise que se posiciona dessa forma, né? E esse medo do depois, né, vem muito exatamente disso, porque muitas vezes os profissionais às vezes também colocam o transplantado como doente. Sendo que ao contrário, a gente transplanta para ter qualidade de vida, né, para viver bem. Exato. O pessoal tem medo o pessoal fala assim, mas nossa, eu vou ficar tomando esse tanto de remédio. Eu falo assim, gente, eu tomo esses remédios com o maior prazer da minha vida. Eu tomo como se fosse um elixir da vida. Feliz da vida, e aquilo ali é o que vai me dar a qualidade que eu tenho hoje, para eu sair e fazer para fazer. Primeiro que assim, o transplante, na visão nossa como médico transplantador, não é cura. É uma modalidade de tratamento. Dentro da patologia que cada paciente tem, o transplante renal é mais uma modalidade de terapêutica. Se o paciente tiver uma boa aderência terapêutica, a chance do sucesso ser grande é muito maior dele não ter aderência, como qualquer tratamento que ele fizesse, ele não aderir. Exatamente. E o mito do imunossupressor é só se aquele paciente não seguir as orientações do médico, porque o equilíbrio em 60 dias está equilibrado. E eu costumava falar o seguinte, né? Eu, antes do transplante, eu tomava, doutor, acho que 20 medicamentos por dia para ficar mal, porque eu tinha uma insuficiência cardíaca grave, né? Muito grave. Agora eu tomo 2 para ficar bem, eu tomo agradecendo, né, os imunossupressores. Então, assim, o que o pessoal fala, vai tomar remédio pro resto da vida. Graças a Deus que tem remédio, graças a Deus que tem médico, que tem pesquisador, que tem cientista que desenvolveu, né, os medicamentos pra gente viver bem. E o governo, ele interessa pelo transplante, o governo investe em transplante e ele tenta fazer a descentralização do transplante também do país, tirando das grandes capitais. Só que, infelizmente, o tema é muito pouco difundido e é muito pouco atrativo, às vezes, até mesmo pelas outras opções de terapia que existem naquela modalidade, os colegas acabam optando pelas outras modalidades. Infelizmente, há também uma falta de conhecimento também por parte dos médicos, dos colegas. Sim, é uma sensibilização da sociedade em geral e o quanto isso é importante. Você mesmo mencionou assim, o país investe, né, no transplante. Poxa, a pessoa volta a trabalhar, volta a produzir, volta a ser reinserida, né, na sociedade. Isso traz tanta dignidade, traz tanto bem-estar. Então que a gente possa cada vez mais falar sobre isso, para primeiro mostrar como o transplante impacta e salva vidas e transforma, né? Agradecer todos os tratamentos que nos levam e nos sustentam durante esse caminho, inclusive a hemodiálise. No coração a gente não tem a bênção de poder ter um tratamento como esse, mas que maravilha que os pacientes renais, né, têm essa possibilidade, né, de ter a máquina para te auxiliar nesse momento e nessa transição, e que o país todo seja sensibilizado, né, para a gente ver como a doação de órgãos pode transformar outras vidas. Não só bonito, como um ato importante. Isso.
É o maior ato de humanidade que existe, né? De amor ao próximo. Né? Eu falo também, inclusive, assim, eu sou transplantada, mas também sou família doadora. A minha mãe faleceu, né, faz alguns anos, e nós autorizamos a doação de órgãos dela. E é o que eu costumo falar, e a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, que a morte não é uma escolha, né, doutor? A morte é a nossa única certeza nessa vida, mas a doação de órgãos é uma escolha, e essa escolha só pode gerar vida. Então, muito orgulho na nossa família poder saber, poder dizer que outras vidas foram salvas por causa da minha mãe. Ela salvou outras vidas por causa de um sim, porque ela já tinha escolhido em vida ser doadora. Então a importância, né, muita gente pergunta, como eu faço para ser doadora? A gente está aqui estampado na camiseta. Todo mundo. Que são os doadores, mas é tão simples, né? Só avisar a sua família. Não tem que botar no RG, não tem que tatuar na testa, não tem que colocar documento em cartório. É avisar a família no grupo de WhatsApp, liga, faz como quiser. Família, eu sou doador de órgãos. É só isso, né, doutor? Só. Simplesmente só isso, uma palavra. Comunicação interna entre os familiares. Comunicação interna, ótimo. Conversar entre os familiares, porque muitas vezes tem divergência até entre os próprios familiares doentes que acaba de falecer ou de ter o diagnóstico de morte encefálica. Sim, e fica tão mais fácil, porque quando a pessoa avisa em vida, a família sabe, né, do desejo. Então, para nossa família foi muito simples, porque a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa que sempre quis ajudar o próximo, uma pessoa que sempre buscou o bem, e ela queria ser doadora. Então, a importância de simplesmente falar, gente, sou doador. Quantas famílias e quanto bem a gente não faz, né, com essa pequena palavra. Né, seria esse tema sempre, né, porque, por exemplo, a minha mãe, eu lembro eu criança, minha mãe falando que ela era doadora. Eu nem lembro quando que o assunto surgiu, como que o assunto surgiu, mas ela falando pra gente, eu ainda era criança. E ela falando, eu sou doadora de órgãos. E, engraçado, ela nem sabia que no futuro a filha ia precisar. E aí, quando chegou lá na frente, quando eu precisei, e eu fui conversar com isso, sobre isso com a minha família, se haveria a possibilidade de uma doação dos meus familiares para mim e tal. E assim, eu nem terminei a frase. Na hora que eu fui falando, na hora que eu fui terminando a frase, os três, meus irmãos e minha mãe, já falaram, não precisa nem terminar, a gente o que precisa fazer, onde tem que... Então, ou seja, uma coisa que já tinha sido conversada lá no passado. No passado, que na hora que realmente alguém precisou, eu falei, não precisa falar não. Somos os três, vamos lá fazer o exame, vamos fazer o que precisa fazer, está à disposição. Então acho que quando se fala, né, quando se conversa sobre isso, fica tudo muito mais claro, né? E a atitude final fica mais simples, né, para todo mundo. Sim, e esse é um caso interessante, né, doutor? Na família da Priscila teve até briga para quem ia ser o doador. E esse é um outro tabu que a gente precisa desmistificar no Brasil, né? Porque tem muita gente que acredita, por exemplo, que não vai poder viver bem com um só rim quando se doa. E na verdade tem uma qualidade de vida ótima, né? Qualidade de vida normal. Normal. A única limitação que a gente diria, entre aspas, é que ela não vai ter um segundo rim, ou seja, não tem um step se acontecer alguma fatalidade. Mas se ela tiver uma conscientização, se ela tiver hábitos de vida saudável, ela terá a vida normal. Sim. Eu acho que eu não vi 2 doadores em mais de 20 anos que eu mexo com transplantes que tiveram a fatalidade de ir para diálise. Sim. Se fosse uma coisa recorrente ou uma coisa que fosse trazer um malefício para quem doaria, não faria, né? Não teria doação, seria proibido por lei, que não justificaria melhorar a qualidade de vida de um em detrimento de prejudicar a qualidade de vida do outro. Verdade. No meu caso, os 3 foram compatíveis, meus 2 irmãos e minha mãe. O meu irmão mais velho, HLA idêntico, e a minha mãe menos, meu outro irmão menos, então ele foi o escolhido, né, pela equipe médica. E a minha mãe não queria deixar que o meu irmão fosse o doador, queria que ela fosse, né, porque afinal ela era a mãe, ela tinha gerado vida, ela queria gerar vida de novo, né. E aí minha mãe falou, não é uma questão agora não é esse o ponto da questão, né, agora vamos falar do que realmente, né, no aspecto, né, da medicina, vamos ver o que realmente importa, e no caso é meu irmão. Meu irmão fez a doação, e 3 meses depois ele correu a maratona do Rio de Janeiro. Em resumo, não precisa nem falar. Ele já era atleta, né? Mas aí assim, ele voltou a treinar depois, um mês depois ele voltou a treinar o que ele já estava treinando e correu a maratona. Então assim, eu falo, esse é um exemplo clássico quando a pessoa fala assim, seu irmão tem uma vida normal, eu falo assim, ele correu a maratona do Rio 3 meses depois que ele me doou o rim. Aí as perguntas cessam, né? Sim. E mesma coisa quando perguntam para vocês se a qualidade de vida, se
que muitos pacientes eles têm aquela fobia da diálise, vou falar do ponto de vista nefrológico, eles querem transplantar a qualquer custo e preferem a morte do que a diálise. Muitas das vezes eles falam dessa maneira. E uma vez que eles entram em diálise, na urgência, ou acabam entrando na diálise e não conseguem fazer o transplante preemptivo, igual a Priscila conseguiu, e 2, 3 meses eles entram numa zona de conforto que eles já ficam até com medo de transplantar e piorar a qualidade de vida deles ou ter alguma complicação na cirurgia. Só que assim, o ato cirúrgico em si do transplante é uma cirurgia relativamente simples. Sim. O cuidado pós-operatório, o uso adequado da imunossupressão, as orientações que devem ser seguidas de acordo com cada protocolo de cada equipe dos médicos, é isso que vai trazer o sucesso e a efetividade realmente do transplante, a longevidade do órgão no paciente. Perfeito. E assim, uma vez que o paciente ele é aderente ao tratamento, não tem por que dar errado. Sim. E engraçado essa questão da qualidade de vida depois, porque depois que eu fiz o transplante, eu comecei, meu irmão corredor, né? Começou a me incentivar a correr, eu voltei a correr, corria na esteira, eu achei que estava muito. Aí fica tudo fácil, né? Depois que você faz o transplante, você vê o tanto que você estava ruim antes. Exatamente. Né? E aí eu falei, gente, correr tá fácil, correr é fácil, né? Eu achava aquilo impossível pra mim. Eu corri na esteira, aí corri na rua, fui fazer provinha, aí um dia eu estava assistindo televisão. A Patrícia me invadiu, eu brinco, falo que ela invadiu a minha televisão e ela estava indo fazer parte da Olimpíada dos Transplantados. No triatlo. No triatlo. E aí eu falei assim, caramba, eu olhei e falei assim, na hora, engraçado como as pessoas associam, né? Eu comecei a receber muitas mensagens de amigos falando assim, Priscila, liga a sua televisão agora e assiste essa pessoa porque eu tô vendo você fazendo isso. E aí eu falei assim, gente, aí ela tava no triatlo, eu falei assim, gente, olha aí, eu não tô no caminho errado. Eu tô no caminho, eu vejo que realmente eu tava achando que aquilo que eu tava fazendo, né, não era possível, né? E aí foi o exemplo que eu vi e falei assim, opa, gente, isso aí é possível fazer e é realmente a qualidade de vida que a gente busca, que a gente vê depois, né, do transplante. Então, e não é tanto tempo depois, não, né? Não é. É até mágico, até assusta, né? É até mágico. Eu posso falar do meu caso e a Pri com certeza pode falar da experiência dela. Eu lembro que assim, logo que eu recebi o Novo Coração, assim que eu acordei, eu tinha fome. Doutora, assim, eu passei décadas da minha vida sem fome, porque no meu caso é inapetência, né? Vem da insuficiência cardíaca. E eu não queria ficar na cama. 3 dias depois eu já estava em pé, entendeu? Eu já estava andando. Veio uma energia que a gente nem sabia, né, que existia. Eu costumo falar que a saúde e a energia que eu tenho hoje depois do transplante, eu nem sabia, eu nunca tinha conhecido, né, porque no meu caso eu nasci com problema de coração. E a Priscila também, né, assim que chegou o novo rim... Não, eu já não... No dia seguinte a enfermeira, levanta e pode andar aqui na UTI, dá uma voltinha, que eu fui levantar, vou dar uma voltinha, tá louca, né? Na hora que eu andei, eu não queria voltar pra cama mais. Eu falei, não, tô ótimo andando, vou continuar andando aqui. Não tem mais restrição hídrica? Não tem mais nada, né? Vida normal. Eu lembro que assim, subir um lance de escada, cheguei no ponto que eu subi um lance de escada pra mim, olhava aquela escada e falei, meu Deus, não vou conseguir subir isso. E depois a gente olha para aquela escada, quando eu subo hoje, tem gente que pergunta, às vezes, um lance de escada, né? Ou do tipo, deixa que eu carrego sua mala. Não, temos energia hoje, temos saúde, quem carrega a mala somos nós. Então, isso é muito maravilhoso, né, doutor? A reintegração na sociedade como um todo, né, na sua plenitude, né? Sim, sim. E assim, dá muito orgulho e muita alegria, né, ver a Nefroprime entrando com tudo nessa campanha da doação de órgãos conosco. Então, muito obrigada e vamos juntos. Eu que agradeço e vamos juntos. Transformar o Brasil. Vamos tentar. Então... Bom, e se você quiser mais informações sobre como faz para ser um doador, né, mais informações sobre a doação de órgãos, sobre a qualidade de vida no pós-transplante, nós convidamos você a vir conhecer o Sou Doador, né? Você pode encontrar nas redes sociais soudoador.org ou no site www.soudoador.org. Se você quiser ter mais informações também sobre a Lei Tatiane, que é esse projeto de lei pelo qual nós estamos lutando, né, para que a doação de órgãos seja tema de discussão nas escolas e faculdades de todo o país,
você também encontra um abaixo-assinado, né, para votar a favor, para que nós possamos pressionar os nossos parlamentares para que ele seja pautado e votado quanto antes. Hoje nós já temos 2 vitórias, nós fomos aprovados na Comissão de Seguridade Social e Família, aprovados na Comissão de Educação, que era a mais importante, falta só agora a votação na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado. E uma vez ela aprovada, com certeza vai ser um marco histórico para a gente transformar, né, nosso país nesse sentido e construir a verdadeira base de uma cultura doadora no país. Então convidamos vocês a também virem conosco nessa campanha, né, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas que aguardam a sua chance. 45 mil pessoas hoje estão na fila de espera, contando conosco. Então convidamos vocês a vir, aprova, assina pela Lei Tatiane, vem conhecer o Sou Doador e vamos juntos nessa campanha pela vida, né, doutor? Sem dúvida.